Olá! O personagem de Samuel Jackson em Os Oito Odiados, o Major Marcus Warren, carrega consigo uma carta que teria sido escrita pelo presidente americano Abraham Lincoln, seu suposto amigo da época em que ele serviu no Exército da União durante a Guerra da Secessão. Durante um jantar no armazém em que os personagens do filme estão ilhados por causa de uma nevasca, ele é questionado sobre a veracidade dessa carta. É o momento em que Warren aproveita para comentar sobre a dificuldade que é ser negro na América do século XIX. Ele diz que o único momento em que os negros se sentem seguros na América é quando os brancos estão desarmados. Essa é uma frase que ecoou na minha cabeça depois que eu vi o filme pela primeira vez em 2016. É impressionante como Tarantino consegue estabelecer uma conexão entre aqueles personagens isolados ali no Colorado no século XIX e a América contemporânea. O dilema vivido por Warren no filme é muito parecido com o dilema que muitos negros enfrentam até hoje nos Estados Unidos. E aí eu lembro como essa questão do racismo é presente na obra de Tarantino. Se você pensar, por exemplo, que em Bastardos Inglórios, que era um filme ambientado durante a Segunda Guerra Mundial, ele se valia de um jogo de cartas para mostrar como a história do King Kong seria uma analogia da formação racista da sociedade americana, a gente percebe como essa questão preocupa Tarantino, apesar dele ser tão criticado por Spike Lee. Django Livre, por sua vez, era um filme sobre o racismo, e Tarantino aproveitava para estabelecer uma conexão entre aquela sociedade americana escravagista e os Estados Unidos dos dias de hoje. Quando no final o personagem de Samuel Jackson, aquele empregado tão racista quanto o seu senhor branco, dizia para o Django de Jamie Foxx que Candyland sempre vai existir, Tarantino sugeria que, a não ser que os negros se unissem, pouca coisa mudaria em relação ao racismo nos Estados Unidos de hoje. Se no aspecto temático Os Oito Odiados dialoga bem com a obra de Tarantino, em termos estéticos, a gente percebe uma espécie de retorno às origens. Você lembra que em Cães de Aluguel é quase todo ambientado dentro de um galpão. Com isso, Tarantino privilegiava os diálogos e trabalhava a mise-en-scène utilizando a câmera de forma criativa dentro daquele espaço. É o que, de certa forma, a gente vê aqui também em Os Oito Odiados. Quase todo o filme se passa dentro desse armazém. Com isso, Tarantino trabalha sua câmera criativamente e valoriza as atuações e os diálogos dos atores. Apesar desse confinamento, há um elemento curioso, que é o fato de Tarantino ter rodado o filme no formato de 70mm. É quase como um manifesto político, porque nos Estados Unidos hoje são poucas as salas que ainda têm capacidade de exibir filmes nessa bitola. No Brasil, por exemplo, não há mais nenhuma. Desde 1993 não há uma sala com capacidade de exibir filmes nesse formato de 70mm, que é o dobro do tamanho da tela habitual, é o dobro dos 35mm a que nos acostumamos no cinema, tradicionalmente. Então, no momento em que o streaming começa a ganhar força, em que as pessoas começam a assistir filmes em dispositivos cada vez menores, como computadores e celulares, o que Tarantino faz, quase como um manifesto anacrônico, é a defesa de um certo cinema puro. E lá pelas tantas, quando você já está devidamente mergulhado naquela história, tentando desvendar, tal qual um detetive, o mistério que envolve os personagens, eis que surge a voz de um narrador se dirigindo diretamente ao espectador. Essa voz é de Tarantino para explicar o nome de um dos capítulos do filme. É como se o diretor quisesse nos arrancar da ficção para mostrar que a gente está diante de uma história manipulada por ele, Tarantino. Tarantino, mais uma vez, é o autor que manipula o tempo, manipula a história daqueles personagens, ou seja, que tem o espectador nas mãos. Mas foi essa ficção tarantinesca que corrigiu uma injustiça histórica. Os Oito Odiados foi o primeiro filme de Ennio Morricone a ganhar o Oscar de melhor trilha sonora original, depois de 6 indicações. Logo ele, Morricone, talvez o maior compositor de trilhas sonoras de todos os tempos. O curioso e irônico é que Morricone deu declarações depois dizendo que não gostou nada do filme. Enfim,
Eu adoro Os Oito Odiados e acho um dos melhores filmes de Tarantino. E você, concorda comigo? Deixe seu comentário e não esqueça, amanhã é o último dia da nossa jornada Tarantino. Eu vou falar de Era Uma Vez em Hollywood e na quinta-feira às 8 da noite a gente tem uma live especial para falar desse grande diretor. Eu espero vocês. Até amanhã então. Tchau.